Sabe aquele dia em que você não deu conta de tudo? Filhos, trabalho, casa. E quando finalmente senta no sofá, parece que uma força maior te empurra para o iFood, ou para a geladeira, ou para o armário de doces. Pois é, você não está sozinha. Tem eu e mais um grupo enorme de mulheres que passam pela mesma coisa. Como nutricionista e psicanalista, eu posso te afirmar. Isso não é falta de força de vontade, isso não é falta de vergonha na cara. É o seu cérebro em modo de sobrevivência, buscando uma maneira de compilar todo o cansaço, toda a falta de descanso. Pois é. E eu quero te explicar hoje a ciência por trás desse sequestro emocional. Parece que uma pessoa toma o controle da sua vida. E como parar de descontar o peso do mundo na comida? Tem que existir um caminho para isso. E por isso que as dietas, na maioria das vezes, falham, porque elas nos trazem, nos colocam nesse ciclo repetitivo. Eu sou Marcela Rossner, nutricionista e psicanalista, e aqui o objetivo é que nossas conversas possam trazer cura para você. E a gente vai falar simplesmente da vida real da mulher. Eu sou mãe de 4 filhos, sou avó de 2 lindas netinhas, sou casada, sou dona de casa e sou mulher da vida real como você. E eu sei o que é o cansaço que dói no osso, aquele cansaço que dói na alma. Mas para a gente se curar, a gente precisa entender como essa máquina maravilhosa que Deus nos deu, chamado cérebro, sistema nervoso central, funciona. Precisamos avançar um pouco nesse conhecimento. E aí eu te convido, vamos sair do piloto automático, meninas, mulheres maravilhosas. Vamos sair disso. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente está num pico de estresse, começa a acionar o que nós vamos chamar de fisiologia do estresse. O que acontece? O cortisol, quando ele está alto, ele aciona o eixo HPA. Vou traduzir, tirar do tecniquez para você. Sob estresse, a gente libera cortisol. O cortisol aumenta, inibe a insulina, que aí é um outro processo que ajuda no ganho de peso, mas principalmente ele sinaliza ao corpo que estamos em perigo. E aí o cérebro desliga o córtex pré-frontal, que deveria ser a nossa área de decisões lógicas, e ativa a amígdala, que é a nossa área impulsiva. E aí o que acontece? Você para de raciocinar, por isso que é um sequestro emocional. Você para de raciocinar logicamente e começa a agir no impulso. Por isso que na hora do estresse, você não escolhe uma salada, ou quando está cansada, não vai descansar sua mente. O seu cérebro quer uma energia rápida, porque ele foi avisado que ele está em perigo e ele precisa lutar ou fugir. E para isso ele precisa de energia rápida. Isso é simplesmente o ciclo vicioso da resistência à insulina e uma busca por prazer paliativo. É a maneira que o cérebro aprendeu de sobreviver a todo o caos das nossas vidas. E aí, quem é o grande salvador da pátria nesse momento? É o açúcar, porque ele gera um pico de dopamina rápido, fácil, gostoso e viciante. E aí, quando a vida está amarga ou pesada demais, o cérebro busca como que eu vou dizer, um curativo químico rápido. É isso aí que acontece. Geralmente, as mulheres multitarefas, e eu me coloco nessa categoria, muitas vezes só tem a comida como um momento de prazer individual no dia. Não tem um momento onde eu posso fazer algo só para mim, sabe? Eu acabo tendo que fazer pelos filhos, pela casa, pelo marido, pelo trabalho. E às vezes à noite é esse único momento. Quantas noites eu já passei em claro curtindo aquele momento de ai, agora sou só eu. E aí nós precisamos aprender a identificar a fome de nutrientes ou é a fome da alma. Existe a fome homeostática, que é a necessidade biológica de calorias. É aquela coisa que estou com fome, o estômago ronca, eu como até uma maçã. E existe a fome hedônica,
que é a busca por prazer para compensar uma dor ou um vazio. É o desejo específico pelo conforto. Na psicanálise, nós chamamos isso de preencher a falta. É uma necessidade de preencher a falta. Algo falta e eu não sei nomear o que é. E aí, a cura não vem da dieta restritiva, claro, porque a dieta restritiva, ela aumenta o estresse. E o estresse aumenta o cortisol e o ciclo recomeça. Então, minha querida, se liberte, se perdoe nesse momento das suas tentativas passadas, de tudo que você se frustrou. Eu quero te ensinar agora um método prático. Você vai fazer um check-in de 2 minutos. Toda vez que o impulso vier, faça a pergunta: eu estou com fome ou estou sobrecarregada? Eu estou com fome ou estou cansada, triste? Eu estou com fome ou estou preocupada? Se for sobrecarga, cansaço, o remédio não é o chocolate. É 5 minutos no escuro, sozinha, ou um banho sem interrupção. Se for preocupação, o remédio não é o sorvete. É você talvez pedir ajuda para resolver um problema. E o nome disso é manejo de estresse e não dieta. E é o que realmente emagrece não só o seu corpo, como a sua alma. Tira um peso, um cansaço, uma exaustão, além do que nós já temos de verdade. Então, com esse conhecimento agora, porque eu acredito no que a palavra de Deus diz, que o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente tem acesso ao conhecimento de algo, como eu estou trazendo para você hoje aqui, que tem base científica, é a fisiologia do nosso corpo, é o nossa bula, nosso manual, você tem a chance de olhar com outros olhos e começar a se medicar. Se medicar, vamos lá para o que eu estou querendo dizer. Quando a gente tem um problema físico, um exemplo, estou com enxaqueca, eu tomo um remédio para enxaqueca. Certas pessoas têm um problema crônico de enxaqueca muito forte que chegam a ir para o hospital, para o pronto-socorro, precisam tomar medicação na veia, enfim. Se eu estou com uma dor no joelho crônica, doendo, começo a mancar, eu vou no ortopedista, eu faço raio-x, eu faço ressonância e eu vou resolver. Se o médico mandar fazer fisioterapia, eu vou ter que fazer. Se o médico mandar usar um acessório, um compressor, eu vou fazer. Se o médico mandar tomar remédio, eu vou tomar, porque eu reconheço que eu tenho um problema ali, físico, naquela área. Mas me entendam com carinho. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas pode não ser você. Eu já fui assim, hoje não sou mais, graças a Deus. Quando é um problema emocional, psicológico, sistêmico, sistema nervoso, a gente não acha que precisa parar a vida para resolver. Faz sentido para você? Pois é. Só que nós, mulheres, nós somos evoluídas. Os homens, realmente, eles têm 50 mil vezes mais dificuldade de se render ao autoconhecimento ou de se interessar por isso. Eles vão indo no piloto automático, no prático da vida, vivendo dentro da caixinha do nada deles e eles sobrevivem assim. É o modus operandi deles. Mas nós não, nós temos capacidade de ir na profundidade dos assuntos, de buscar a explicação mais ampla, mais macro, ter uma visão mais macro das situações. E por isso nós precisamos mudar esse cenário, entender se eu tenho alguma coisa que está fora do controle, que possa estar sendo interferida pelas minhas emoções, por uma sobrecarga, por um cansaço, eu preciso parar um pouco. Não estou falando que você vai ter que sair do trabalho, que você vai ter que largar os filhos e ir para uma caverna, não. Estou falando que você tem que se permitir olhar para essa questão. E aí sim, se for uma leitura específica, quanto conteúdo maravilhoso a gente tem hoje disponível
nas plataformas digitais, de podcast, de YouTube, de tanta coisa maravilhosa. É só você botar ali o tema específico e no minuto seguinte você já vai ser bombardeada com várias opções, com várias ofertas ali de conteúdo gratuito. E nos conhecer, começar a pegar um caderninho, escrever um pouco do que está sentindo, começar a se observar mais. E aí sim a gente tem a chance de encontrar a verdadeira raiz dos problemas. Porque na maioria das vezes a gente só vê a ponta do iceberg. Por que um exame físico faz uma ressonância, uma tomografia? Porque eles querem ir lá na raiz. Eles querem enxergar o problema na raiz, com clareza. E nós precisamos entender que em muitos momentos a gente precisa fazer essa ressonância da alma, do nosso coração, das nossas emoções, nossos pensamentos. Gente, pensa que a única coisa que não desliga é o cérebro. Ele não desliga, ele não para de funcionar. Não, na verdade, nada no nosso corpo desliga, mas eu digo assim, pensa que ele é uma máquina que não tem botão de desligar. E a gente precisa, muitas vezes, recarregar essa energia. A fome física a gente recarrega com o alimento, com as calorias, com os nutrientes. E a fome emocional? Você vai recarregar ela de que forma? Ou vai deixar essa fome aumentando e a ansiedade junto e virando uma compulsão alimentar e virando um descontrole? Quando você vê que está fazendo loucuras, quem nunca fez? Qual mulher, qual mãe nunca se viu numa situação que depois falou, meu Deus, olha o que eu estava fazendo, peguei escondido, comi no banheiro, joguei o papel fora, ou pegou um dia que estava sozinha, ou todo mundo dormindo, pediu um iFood, comeu um negócio sozinha. Quem nunca? Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra? Pois é, mas eu quero te trazer a esperança de que há um caminho para que você pare de colocar na comida colocar a comida como a solução de todas essas questões, porque não é. Sinto te dizer que a comida não vai te resolver isso. Na verdade, a comida vai te trazer outros problemas. Então, se você estava preocupada com a fatura do cartão e por causa disso comeu um monte de coisa, eu sinto te dizer que o que você comeu não vai pagar a fatura do seu cartão, ainda talvez vai ter aumentado a fatura do seu cartão. Então vamos lá, somos mulheres inteligentes e capazes de olhar um pouquinho mais para dentro de nós, dar uma atenção para as questões emocionais e buscar solucionar na raiz do problema, certo? E se esse bate-papo, se essa conversa fez sentido para você, te ajudou, peço que você compartilhe aí com as amigas, com a família, com quem você acha que precisa e merece receber esse conhecimento, tá bom? Nos vemos na próxima. Um beijo!